golpe do empréstimo consignado. Funcionários foram levados para a delegacia para prestar depoimento. A gerente terminou presa. Veja. Era por volta das 18h30 da noite dessa sexta-feira que o delegado Marcos Paulo, que está trabalhando em conjunto com a defraudação, trouxeram 18 mulheres que estavam trabalhando em um escritório na Avenida Rui Carneiro. Segundo as informações, um escritório que estava fraudando empréstimo de aposentados e pensionistas. O delegado Marcos Paulo ouviu as 16 moças do telemarketing e logo em seguida elas foram liberadas porque elas não sabiam de nada. Estavam inocentes tanto quanto as vítimas. Duas mulheres que disseram que eram gerentes da empresa foram ouvidas e uma delas possivelmente ficou detida porque ela era uma das mulheres que articulava os empréstimos. Após uma investigação que já vinha se verificando em um caso específico, né, de fraude, né, onde a pessoa era oferecido à pessoa a troca de pontos que ela tinha junto às suas contas bancárias ou ao INSS, enfim, por uma quantia. Até então, a gente ainda está vendo se essa situação seria também criminosa ou não, mas a parte que nos chamou a atenção é que de posse dos dados de uma dessas pessoas foi feita uma consignação em pagamento, né, sem autorização dela, evidentemente. E a pessoa desconfiada, né, até porque lhe foi ofertada por esses pontos uma quantia, né, R$4.000, mais ou menos isso, e caiu na conta dela 35 mil, quase 36 mil reais. Então ela ficou, ainda bem, ela suspeitou dessa situação, não fez a volta dessa diferença que foi exigida por parte dela, né? De uma das pessoas da empresa. Não, a senhora tem que devolver, que funderam a mais, tal, não sei o quê. Esse ter sido devolvido, e ela, com receio disso, ela procurou a Delegacia de Defraudações e nós enviamos um policial junto com ela, porque a pessoa pedia, inclusive, exigia que ela fosse sozinha, que a empresa ia pagar um Uber para ela, que ela só poderia ir só, tal, enfim. E foi acompanhado com um policial lá, que diante da situação, né, clara de fraude, né, conseguiu dar voz de prisão a essa pessoa específica, mas diante de toda uma situação que fazia parte desse flagrante, que era documentação, né, que eram outras pessoas que estavam lá, que a gente precisava entender se essas pessoas tinham envolvimento ou não, né? Então a gente trouxe todo mundo para cá, né? E nesse primeiro momento as consultoras, que eles chamam como consultoras internas, foram ouvidas em termos de declarações, foram liberadas. Isso não quer dizer que a investigação em relação a essas cessaram, até porque elas não foram ouvidas nem como interrogadas, nem como depoentes. Então, isso vai ser verificado ao longo da investigação. Ainda existe, né, a gente ainda está nessa situação ainda de completar o procedimento. Existe ainda a possibilidade, dependendo da análise da documentação e do restante das oitivas, de mais algumas pessoas também serem submetidas ao flagrante, né? Mas até agora nós vamos lavrar o flagrante de uma pessoa. As pessoas que foram ouvidas e liberadas ainda podem responder na justiça. Com imagens de Berg Souza, repórter Águia para a sua TV Arapuã. Que dos donos desta empresa? O dono ele deve aparecer porque a gerente está presa. Deve passar hoje por audiência de custódia. As funcionárias, coitadas numa forma triste, né? Porque você ganha o pão de cada dia. Não sei se elas tinham conhecimento de que existiria por trás disso uma fraude, mas os donos precisam. Você, dono da empresa, para ser homem, você chegava na central da polícia, não, eu quero ser ouvido, eu quero dar minha versão. Agora, tirem a funcionária da cadeia, porque ela não tem nada a ver, ela apenas estava cumprindo ordem. E a polícia está cumprindo o seu papel. O que acontece muitas vezes é porque muitos agem na covardia.
Quantas e quantas vezes os covardes não deixam as mulheres em situação difícil e correm quando vê a polícia? Tem mulheres hoje no sistema prisional que estão lá respondendo a processo por tráfico de drogas, porque os covardes que viviam com ela traficavam, botavam ela dentro de casa, fugia na hora H e deixava a droga. E ela tinha a obrigação de assumir. Existem casos lá como esse. Os donos da empresa precisam ser localizados. Se ele tem ou não culpabilidade na ação, que vá lá responder. O que não pode, seus funcionários estão pagando por isso. A polícia está no seu papel de ouvi-las. Isso significa dizer que todas que foram presas, foram levadas, foram convidadas por livre e espontânea, conforme manda a lei, de forma coercitiva, né? Até a central de polícia, porque aí elas tiveram que ser ouvidas, todas elas, ou uma só, que são funcionários, coitadas, não tem nada a ver com a história, está cumprindo o papel, a não ser que elas soubessem que o que elas estavam fazendo era ilegal, aí vão ser responsabilizadas, vão ter que estar no meio do bojo, no meio da situação. Mas caso contrário, está aí a gerente. Imagina só a situação que essa mulher está passando. Uma mulher casada, está aí o desespero, sai para trabalhar e termina na cadeia. O doutor Marcos Paulo é um delegado muito criterioso. O doutor Marcos Paulo é um delegado muito experiente. E ele vai, com certeza, separar o joio do trigo para saber quem tem ou não responsabilidade sobre esse caso. Infelizmente é isso. Nós não podemos colocar todas as funcionárias numa vala comum. E eu tenho responsabilidade do jornalismo. Eu jamais iria aqui querer triturar essas senhoras, porque elas não têm culpa. Volto a repetir, se elas não tinham conhecimento que se tratava de uma fraude. Porque uma coisa é você, Oxa, vem cá, vamos fazer um negócio aqui, mas isso aqui é errado, isso aqui a gente vai fazer, mas se cair o negócio aqui, vai dar tudo errado. Tudo bem, o Oxa está sabendo o que está fazendo. É um erro? É, mas o Oxa está sabendo que aquilo ali é errado. Independentemente de você mandar alguém fazer algo, quando na verdade aquilo ali não é do seu conhecimento. Agora, os donos da empresa, sim, vão ser localizados. E eu tenho certeza que essa senhora na audiência de custódia hoje deve sair. Se já não saiu, ou se foi estipulado para ela uma fiança. Eu acho que até a repórter que está na central podia até nos atualizar, ou até mesmo o doutor Marcos Paulo, saber se ele arbitrou fiança para ela, né? Se ela continua presa, se vai passar por audiência de custódia. Olha, promoção eu estou na Arapuã.